Oi! Oi! Hoje vim aqui falar sobre o meu amado visto. Hoje eu vim falar um pouco sobre como foi o meu processo, que perguntas foram feitas para mim, quanto tempo que durou, onde que eu fiz, como que foi, dicas também para você que tá indo fazer o seu visto, ou já marcou, ou vai agendar a sua entrevista. Então, hoje eu vou vir falar um pouco sobre como foi a minha experiência e também dar algumas dicas de que funcionou para mim. Então, let's bora. Bom, o meu visto eu fiz no consulado de Porto Alegre no dia 26 de abril. Então, tô quase vindo aqui um mês depois falar sobre o meu processo. A minha vida estava uma loucura desde então, desde que eu tive meu match, a minha vida virou de ponta cabeça para baixo. Muitas coisas mudaram, sentimentos apareceram, surgiram, foi uma completa mudança radical. E até então, agora, essa semana, minha última semana, inclusive no Brasil, eu parei para respirar e também agora consegui produzir mais conteúdo sobre o au pair, sobre todo o programa, todo o meu processo e dar dicas. Então, vai ter muito conteúdo deste aqui no canal, então já se inscreve, já deixa um like, já comenta aqui embaixo o que vocês querem ver. Eu vou trazer muitas coisas sobre vlog do meu dia, junto com as crianças, fazendo compras, conhecendo, né, a América, tudo isso. Então, já se inscreve e ativa o sininho. Então, sobre o meu processo, eu fiz no consulado de Porto Alegre, dia 26 de abril de 2023. Eu marquei meu horário lá pra fazer às 9h30 e eu cheguei por volta das 8h40, 8h50 e já tinha uma fila enorme, então vai bem cedo, se programa. E outro que eu preenchi o meu DS 160 junto com a minha professora de inglês, ali por volta do dia 10 ao dia 16, não me lembro exatamente o dia agora, mas foi ali e aí eu consegui marcar uma data 2 semanas depois da data que eu tava preenchendo o DS 160. E aí, então, eu cheguei no consulado, faltando quase 1 hora pro horário que eu tinha agendado. E já tinha uma fila enorme, então é bom sempre se programar. E outra coisa é que é bom sempre ir com acompanhante, porque tu não pode entrar com eletrônicos, nem bolsa, nem, tipo, nada. Então, só a tua pastinha de documentos e só. Tu e Deus, né? Que é o lá na oração, na hora da entrevista, que vai te ajudar. E então acho que eu entrei lá dentro. Entrei lá dentro é bom, né? Eu entrei, acho que eles deixaram entrar até uns minutos mais cedo. Foi mais ou menos 9h20, por aí a gente entrou. E aí passa por vários processos lá dentro até chegar a temida entrevista. E aí entrava, eu passava pelo raio-x, depois do raio-x ia para uma outra fila, que daí era uma minhoquinha assim, e tinha um cara que conferia teus documentos, colava o adesivo, e daí tu sentava numa fileira de cadeiras para esperar uma outra pessoa chamar para tipo uma outra sala de espera. Aí tu ia para essa sala de espera e aí ele ia chamando por fileiras de cadeiras que tinha e aí tu ia para uma outra fila, minhoquinha de novo, e para fazer as digitais. Ali até quando vai fazer, tu acha que já que é a entrevista, mas na verdade não é. Pelo menos aqui em Porto Alegre eles fazem tudo no mesmo dia, a digital e a entrevista. E aí passava na fila, fazia a digital e aí ele te liberava para uma outra fila que daí era a entrevista. Nessa fila eu demorei um século, tinha muitas pessoas para fazer a entrevista no dia que eu fui. E eu entrei ali então umas 9h20, 9h30 e saí 11h30, então eu fiquei 2 horas em todo esse processo. Minha entrevista foi megamente tranquila, porque eu tinha já me preparado psicologicamente e também
com as perguntas, né, as possíveis perguntas que o consulado podia fazer para mim. E tudo isso eu encontrei lá no grupão de au pair no Facebook, onde as meninas contam as suas experiências. E aí tu tem mais ou menos uma ideia de quais perguntas eles fazem para au pair, né, quem vai ser au pair. E aí então eu estudei bastante, eu anotei num caderno e até imprimi uma folha com as perguntas e as respostas. Foi assim que eu me preparei para a entrevista. Então, eu tava focada a fila inteira, eu tentei evitar conversar com 0 pessoas e mentalizei todas as minhas respostas, o que eu ia dizer, então tava na ponta da língua, qualquer pergunta que ela pudesse me fazer, eu ia responder. Aí depois disso, aí conforme a fila foi indo, tem relatos de que alguns consulados, né, de outros estados, tu consegue ouvir as entrevistas das outras pessoas. Naquele dia que eu fui, tinha 3 guichês fazendo a entrevista. E, sinceramente, ali em Porto Alegre, pelo menos, não dá pra ouvir nada. Eu, pelo menos, não consegui ouvir nenhuma entrevista de ninguém. Eu só consegui ouvir o que a pessoa, né, o consulado tava perguntando e a pessoa respondendo quando eu tava já quase em cima ali pra ser a próxima a ser entrevistada. Então, fora isso, eu não consegui ouvir nada, nada, nada. O microfone, acho que dele estava meio baixo também, então acho que isso também influenciou um pouco. Mas enfim, a minha entrevista, então, eu respirei fundo 500 mil vezes até chegar a minha vez. E quando foi pra chegar a minha vez, assim, que daí começou a diminuir 3, 2, 1, e daí eu era a próxima, meu coração começou assim, ó. E aí eu pensei, meu Deus, Deus me ajuda a controlar meu coração, porque eu não quero que a minha voz trema, porque eu tenho um probleminha, às vezes que eu fico ansiosa, a minha voz treme, por mais que eu saiba tudo, a minha voz treme, então fiquei rezando para que na hora a minha voz não tremesse e aí meu coração na hora começou a disparar muito rápido, tipo bater muito rápido, eu sentia no peito e aí eu comecei a pedir para Deus para que diminuísse essa aflição, né, que eu me mantesse calma, esse coração normal, batendo normal para sair tudo certo. Quando chegou, né, tinha um rapaz na minha frente que tava fazendo entrevista. E aí, quando chegou a minha vez, ela chamou assim, fez assim. Aí eu fui, a consolada aqui, a pessoa que me entrevistou era uma mulher meio ruiva, talvez, cabelo castanho, de franjinha e óculos. Bem querida, eu adorei ela. E a única coisa em português que ela falou comigo foi bom dia, tudo bem? E no final, quando eu fui embora, ela falou parabéns, boa viagem. Só isso ela falou em português. Eu cheguei, entreguei os documentos, né? O meu passaporte, o DS 2019 e a taxa SEVES já tava dentro do passaporte, que o cara já tinha botado. E ali eu só cheguei, ela disse, bom dia, tudo bem? Eu falei, bom dia, tudo bem contigo? Já entregando o documento. Aí ela pegou, abriu, botou a folha assim, estendida na frente do computador e tô contando detalhadamente. E aí esse vídeo vai ficar um pouco comprido. E aí ela pegou e viu que era au pair e ali ela já começou a meter o inglês. E ela nem me avisou que ia meter o inglês, ela simplesmente começou a perguntar o que eu pretendia fazer nos Estados Unidos. Aí eu disse que eu ia fazer o programa de au pair. Aí, não vou lembrar exatamente a ordem, mas daí, quando eu falei au pair, ela perguntou se eu tinha experiência com isso aqui no Brasil. Aí eu falei que sim, daí eu falei um pouquinho sobre. Mínima coisa, porque eu mentalizei respostas curtas e objetivas. E aí, depois disso, ela me perguntou para qual cidade eu ia. Aí eu falei a cidade, daí ela perguntou qual estado. Aí ela perguntou se eu ia morar com qual estado. E aí depois ela perguntou se eu falava com a família. Daí eu disse que sim, que eu conversava por volta de 3 vezes por semana. E ela pediu pra mim falar um pouquinho sobre eles. Aí eu falei sobre eles, ela falou, que legal, tal, parará.
E aí ela me perguntou se eu tinha um contrato com a família. Aí eu disse que sim, aí eu abri minha pasta com todos os documentos que eu imprimi à vida naquela pasta. Tudo que ela pudesse me pedir, eu tinha ali. Aí eu peguei, entreguei o contrato da agência, né, que tem lá no Au Pair na América. E aí ela leu e daí me perguntou, você vai morar com eles, tal, tudo isso em inglês. E aí eu disse que sim, que eu ia morar com eles. Daí ela falou, que legal, tal. E depois disso, ela me perguntou o que eu pretendia fazer quando eu voltasse pro Brasil. Aí eu disse, né, que eu queria procurar um emprego na minha área, porque eu ia estar com inglês melhor, né, do que eu agora. E também porque eu queria fazer uma pós-graduação de tecnologia da informação. E aí ela disse, inclusive depois disso, ela perguntou se eu trabalhava na área de tecnologia da informação. Aí eu falei que não, que atualmente eu não estava trabalhando, só estudando inglês para melhorar os meus conhecimentos. Aí, inclusive, depois disso que eu disse isso, ela disse, parabéns, o teu inglês tá muito bom. Aí eu, thank you. Aí eu agradeci, né, toda boba, assim, e tal. E aí, depois disso, ela pegou, assim, one moment, e saiu. Aí ela foi lá pra trás, não sei por que diabo ela foi pra lá. E aí eu fiquei com meu coração na mão. Pensei, puta que pariu. Será que deu alguma coisa errada? Será que Jesus amado, será que ela viu alguma coisa errada diferente do papel e tá no sistema? Porque tudo que ela me perguntava, ela digitava. E aí eu comecei a rezar assim, Deus, por favor, que dê tudo certo, que não tenha nada errado. E aí eu comecei, será que tem alguma coisa errada? Por que ela não tá vindo? E tipo, demorou uns 2 minutos que ela foi e não voltava. E aí, sim, das perguntas, levou em torno de 2 minutos as perguntas e respostas. Aí ela ficou esses 2 minutos mais lá pra trás. Aí ela voltou, sentou, digitou mais um pouco. E aí ela com a folha, né? Ela levou a folha junto ainda. Aí ela voltou, botou a folha assim meio em cima, e o computador e a folha. E aí ela digitou mais um pouco. E depois ela puxou assim a folha, assim, meio reta. Puxou. Quando ela puxou a caneta, aí eu disse, ela vai assinar. Ela vai assinar, então, glória a Deus, obrigada a Deus que deu tudo certo. Aí ela assinou, carimbou, e aí ela puxou o panfletinho de conheça seus direitos. E aí ela começou a me explicar tudo em inglês. Parabéns, o seu visto foi aprovado. O 10/19 tem que levar junto contigo na viagem, tem que assinar, e tem que estar sempre contigo no embarque, desembarque, blá. E aí eu conheço os direitos. Ela falou, isso aqui é um livrinho com os seus direitos, que tu tem que ler, né, pra te saber o que tu tem direito, blá, 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 blá. E aí ela falou tudo isso, e aí ela meteu o português de novo. Parabéns e boa viagem. Aí eu ainda continuei no inglês, eu falei, thank you. E feliz da vida, né, eu segurando um sorrisão, assim, um sorriso singelo. E disse obrigada, né? Thank you. E aí eu falei, tenha um bom dia. Peguei as minhas coisas, assim, ó. Zarpei. E aí eu segurando meu sentimento pra sair pulando, gritando, esperneando. E aí eu passei, né? Tive que sair todo. Fazer uma volta pra sair. Daí eu tinha ido com uma amiga. E aí minha amiga tava esperando lá fora. E aí ela me abraçou. Ainda chorei um pouquinho de felicidade. Mas deu tudo certo. Eu não fiz assessoria, eu fiz sozinha. Sozinha, modo de dizer, né? Não tive assessoria pra me auxiliar como eu devia fazer, agir e tal, tudo na entrevista. Mas eu tive um auxílio pra preencher o DS-160, que na verdade quem preencheu tudo foi a minha professora de inglês, da minha escola de inglês que eu estudo atualmente. Ela me ajudou, ela que preencheu, eu estava junto, né, mas só entregando os documentos pra ela e ela ia preenchendo tudo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, eu me preparei bastante psicologicamente, eu treinei também, né, as possíveis perguntas, eu anotei, isso é uma dica que agora eu tô dando. A dica é,
chega com antecedência, leva um acompanhante, mantenha calma, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito, muito simples. Au pair, pelo menos, tem casos que são negados? Tem, mas é um pouco mais difícil do que tipo de turismo ou algo do tipo. Porque tu já já é elegível pro programa, tu já tem um documento que comprova isso. Então, talvez as pessoas que são negadas, pode ser que tenha dado algum deslize, talvez, não sei, durante a entrevista, que deu a entender, tipo, uma desconfiança pro entrevistador. E assim, mantenha calma, treina bastante. Tem um grupão de au pair no Facebook que lá as gurias relatam, né, suas experiências, como foi sua entrevista. Então, tu pode pegar essas perguntas que foram feitas para elas, colocar no papel e escrever a tua resposta. Então, tem que ser respostas curtas e objetivas, que na hora não pode dar um baile, assim, pra tentar falar uma bíblia pra pessoa achando que vai surpreender ela, que não, isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é tu ser clara, objetiva e transparente com o que tu vai fazer lá nos Estados Unidos, né? O que tu vai trabalhar, que tu vai fazer, que tu conhece a Host Family, que... todas essas coisas, enfim. Anyway, e aí... Então, essa é a minha dica. Manter calma, respirar, treinar as perguntas e respostas, ser objetiva. E no final, você vai ter o seu Visa Approved. So, I'm very happy. E é isso, o vídeo de hoje. Tá meio, né, longuinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, então, o que vocês querem ver a partir de agora aqui no canal, que eu vou trazer tudo. Vai ter vlog de rotina, vai, com certeza, e também de compras de tudo, na verdade, toda a minha experiência que eu vou ter no intercâmbio, eu vou compartilhar com vocês. Então me segue lá nas redes vizinhas, que eu vou deixar aqui embaixo, que vai ter bastante vídeo sobre isso. Então, beijos e até a próxima!